A Prinsky Meditações apresenta a primeira parte do áudio do livro Meditações pelo Método de Ramana Maharishi. Introdução. O que é que existe entre nós e a paz e felicidade que buscamos? É a nossa inabilidade de controlar o fluxo de pensamentos que continua brotando, tal como fazem os vegetais na primavera. Somos incapazes de eliminar os pensamentos e nos tornarmos conscientemente livres deles. O estado livre de pensamentos permanece fora de nossa experiência e é portanto temido por nós. O que queremos realmente é, apenas, uma liberação parcial dos pensamentos. Queremos nos livrar dos pensamentos indesejáveis, enquanto aderimos àqueles que escolhemos como agradáveis. Isto será possível? Ou existirá uma solução mais radical que livrará a mente dos pensamentos e ao mesmo tempo aumentará o poder de pensar quando assim for necessário? Para o controle da mente, o método de Ramana da autoindagação, quem sou eu? Uma indagação na natureza da mente, é o mais efetivo. O controle que o método confere nos conduz a uma vida realmente bela, a qual até então se achava oculta para nós. A estrutura teórica da autoindagação acha-se explanada com clareza nas obras de Ramana, o Upadesam Dhyar e o Ulladu Narpadu. Mas para uma compreensão mais apropriada do seu conteúdo prático, a pessoa deve consultar os diálogos com Ramana. Felizmente estes últimos foram registrados desde o seu início. Refletindo e meditando exclusivamente sobre esse material, podemos esclarecer as dúvidas e ajudar a transpor as dificuldades que se apresentarem. Manana, ou seja, a contemplação no significado e implicações práticas das palavras das Escrituras, ou mesmo um saturu, constituem métodos consagrados que compõem a penúltima etapa. Eles levam à interiorização, a qual, por sua vez, conduz à experiência da beatitude, alegria que independe das circunstâncias. As meditações foram publicadas no periódico O Método de Ramana. As citações foram selecionadas tendo em vista o problema costumeiro da heterogeneidade dos eleitores. De modo particular, a mente foi o foco da atenção, pois somos feitos ou desfigurados por ela. É pensamento geral que, no intuito de solucionar os problemas da mente, a pessoa deve procurar psicólogos, adeptos de Freud ou outros. Mas as soluções que se acham no interior da mente, embora efetivas num dado momento, são incapazes de produzir resultados duráveis. A mente acha-se predestinada a jogar o jogo do esconde-esconde. Ela está sempre pronta a mostrar seus truques de maneira inesperada e nos ludibriar. Se, entretanto, a pessoa buscar a raiz do problema e inquirir sobre a natureza da mente, seus apegos sutis tornam-se inconsequentes. Ver-se-á, então, que não existe qualquer entidade separada que possa ser identificada como mente. Se os pensamentos não estão presentes, onde está a mente? Como Ramana, jocosamente, disse a um devoto, será que a mente tem uma forma? Será que tem um bigode e uma barba? Uma vez que isto fique entendido e a autoindagação se iniciar nos moldes da lúcida orientação de Ramana, a mente se tornará naturalmente calma. Será ao mesmo tempo pacífica e vibrante. Há outros problemas que nos preocupam. Será o trabalho apenas um fardo pesado? Como a sabedoria o encara? Como se encaixa a meditação durante o horário de trabalho? Quando termina o esforço e se inicia a graça? A pessoa deve orar ou não? E se orar, deverá ser com que objetivo? Será que as visões e sonhos ajudam? Quando realmente obteremos resultados? Essa transformação e essa promessa de felicidade resultante da vida espiritual se constituirão numa espera interminável? A vida se extinguirá com a morte física ou ela continuará depois disso? Todos esses temas foram abordados neste livro. É claro que todos eles tiveram a luz de Ramana. Capítulo 1. A experiência. Sim, experiência é a palavra.
O conhecimento implica em sujeito e objeto. Mas a experiência não termina, é eterna. A experiência sobre a qual se refere o texto acima é a do estado natural, o estado de bem-aventurança. Essa bem-aventurança nos é inerente e não depende de outras situações da vida. O pouco que se conhece dela é empréstimo e está baseada na autoridade das Escrituras. As Escrituras são claras neste ponto ao afirmar que nossa real natureza é eterna, pura e é a única felicidade. Nós cremos que isso é verdade. Entretanto, o fundamento da fé não é produto da experiência de cada um, e sob tensão, é certo que cairá como um baralho posto em pé. É por isso que Ramana é categórico neste ponto ao afirmar que somente a experiência é que importa, pois a dúvida sempre se estabelecerá e perturbará a fé, destruindo a fábrica do edifício construído sobre conceitos. A pessoa tem, portanto, de aprender a se tornar consciente desta bem-aventurança, cuja percepção a levará à introspecção, ao imo do coração de cada um. Neste caso devemos estar seguros num ponto: a experiência de que falamos difere daquela que estamos acostumados. A que conhecemos refere-se à felicidade que provém do contato com um objeto ou com a relação nascida da identificação. Na experiência do estado natural existe apenas a experiência, pois somente o sujeito está presente. Essa percepção é única e indivisível. Essa unidade de percepção é total em sua amplitude. É de uma dimensão totalmente diferente. Todavia é nossa. Portanto, essa experiência para a qual somos sempre atraídos por um impulso interior e estamos certos de que a descobriremos, tão certos como o rio encontrará o oceano. Mais frequentemente desviamos-nos para outras pastagens, arrastados por nosso passado, compelidos por aquilo que tomamos como meios para atingir a felicidade. A pessoa tem que se lembrar que qualquer experiência é possível somente na extensão daquilo que se criou condições para tal. O espaço mental se cria ao se remover a carga do passado. Toda a vida se renova ao se alijar do passado. As árvores que se acham totalmente desfolhadas no inverno, enchem-se de rica folhagem verde no verão. Por quê? Simplesmente porque as folhas mortas caíram para dar lugar à vida exuberante através das folhas frescas. Por que nos apegamos ao passado, às memórias das experiências que vieram e foram que não têm significado quando terminaram? Por que ficamos tão amedrontados pelo fato de vivermos totalmente no presente, se nos afastarmos dele ao dirigir atenção ao passado e ao futuro? A resposta parece clara. Temos medo de perder o que sabemos em troca daquilo que ignoramos. A experiência das alegrias e tristezas provenientes da mente exteriorizada acha-se em nosso campo de conhecimento. Conhecemos muito pouco sobre a extensão e profundidade de uma mente firmemente ancorada em sua raiz, de uma vida onde a mente se acha mergulhada no coração. É precisamente aqui que o Satguru Ramana se situa. Tendo assumido a forma humana, ele dirigiu corretamente sua mente para o interior por meio do poder de seu sólido conhecimento. Muitos viriam à sua presença com as mentes excitadas, apenas por necessitar, urgentemente, de paz e descansar a mente. Isto poderia acontecer durante a noite, após a recitação dos Vedas, quando o poder do silêncio de Ramana se irradiava, ou simplesmente acontecia por meio de um furtivo olhar do Mestre. Infelizmente jamais permitiremos que ele faça todo o serviço. A mente amedrontada enviará seu SOS, como Ramana declarou ao Major Chadwick, enquanto a pessoa não tem um conhecimento melhor. Enquanto se é inconsciente da experiência da vida unitária, o medo certamente mostrará sua presença. A solução mais evidente é o uso do remédio, que consiste em mergulhar no seu íntimo, permitindo que se saboreie uma vida de real doçura. Alguns se queixam de que a experiência que tiveram na presença do Mestre durou apenas poucos dias ou no máximo um par de meses após terem retornado à sua rotina habitual. Ramana não os encorajava neste tipo de ideia,
porque o que é natural é capaz de ser encontrado onde quer que se esteja. O que se requer é a prática. Prática persistente, prática incansável, que expressará a medida de nossa fé nas palavras do Sadhguru Ramana. Ele encorajaria ao lembrar de modo gentil a universalidade de sua presença. Ele acentuaria que os pés de Bhagavan acham-se em toda parte onde você os encontraria a não ser a seus pés. Ele daria uma mensagem como fez a Sra. Marston, esclarecendo que ela levaria o mestre em seu coração mesmo que se ausentasse do Ramanashram e voltasse para Londres. O que ele disse para ela é igualmente válido para cada um de nós. Sendo vigilante do céu, suas mãos abertas estão disponíveis para sustentar a constância da prática. Mas existe o problema da intermitência em relação à experiência da mente introvertida. Por causa da inabilidade para interiorizá-la de modo firme, essa torna-se exteriorizar. O problema referente ao extravio da mente, entretanto, não deve nos perturbar, uma vez que a experiência de permanecer interiorizada é sentida. Tudo mais se torna insignificante. A pessoa é inclinada a retornar à interiorização face à alegria proporcionada pela autoindagação, ou perceber por si mesma o que é descrito e elaborado nas Escrituras. Se a pessoa está preparada a se tornar alimento do Sadhguru, a perceber a amplitude da consciência, então nada pode impedir a perda da individualidade e a descoberta do universal. A afirmação das Escrituras de que a felicidade é o substrato de toda a vida torna-se uma realidade. A pessoa fica sempre mergulhada na bem-aventurança. Capítulo 2. Luz e sombra. Mente. O que é mente? É uma mistura de chit, inteligência, e sankalpas, pensamentos. Portanto, forma tudo isso, o espelho, a treva e os reflexos. De maio de 1935 a abril de 1939, que é o período que se acha nos diálogos, muitas pessoas recorreram ao Maharshi a fim de saciar sua sede espiritual. Alguns renunciaram ao lar, vestiram a manta ocre a fim de buscar unicamente a verdade, outros eram eruditos bacharéis, verdadeiras autoridades nas sagradas escrituras, enquanto outros eram pais de família absorvidos na rotina diária e envolvidos nas preocupações intermináveis da vida familiar. Havia, também, pessoas simples, camponeses, pastores, ingênuos e inocentes, mas via-se uma linha comum em todas essas perguntas durante esses 5 anos. E o problema mais importante comum que parecia incomodar a pessoa dizia respeito a como controlar a mente. Esta preocupação surge face ao fracasso em obter um domínio sobre a mente, após anos de prática. A batalha a fim de fixar um único pensamento parece tão difícil se não mais difícil do que a luta pela vida com todas as suas cicatrizes e ferimentos. A resposta de Ramana dependia do questionador, pois aquilo que a pessoa deveria pensar seriamente, e o que deveria praticar, estava na dependência de sua bagagem individual e de seu amadurecimento espiritual. Um dos métodos poderia ser fácil para uma pessoa e outro para outra pessoa. Aqueles que se inclinavam para assuntos de reforma e trabalho social Ramana a recomendava, mas sempre sublinhando que deveria ser executado de modo inegoísta. Neste caso a mente tornar-se-ia pura e pronta para dedicar-se à meta espiritual. Aqueles que acreditavam na eficácia do sagrado nome de Deus, Ramana costumava ler a história de Nandeu ou narrava a lenda de Turakan, cujo corpo todo cantou o nome de Rama quando foi forçado a se calar. Um simples camponês dotado de fé inquebrantável poderia ser instruído a repetir o nome sagrado, Shiva, Shiva. Ramana não só esclarecia as dúvidas dos eruditos, mas também os lembraria que toda leitura em última análise representa desconhecimento, uma vez que a verdade transcende todos os pares de opostos. Assim cada pessoa era, gentilmente, conduzida no caminho sem que se interferisse em sua fé mas, ao mesmo tempo, seria orientada para o mergulho em seu interior.
Ramana jamais se omitia em enfatizar que a última maneira de obter o controle da mente era compreendê-la. O caminho direto consiste em descobrir sua natureza. Ao se praticar a autoindagação junto à fonte da mente, a verdade é revelada. Tendo dito isto, Ramana não permite que a pessoa procure adivinhar ou conjecturar a respeito do que é a mente e envolver-se num mundo de conceitos. Ao se refletir sobre a luz emanada de Ramana em relação à mente, a pessoa conclui que o que se pode dizer é que consiste em dois tipos de pensamento, o eu-pensamento e outros pensamentos. O eu-pensamento, o sentido de individualidade, reflete a consciência ou inteligência, pois brota da fonte da consciência, o coração. É Chit, inteligência, a porção luminosa da mente referida por Ramana a respeito do que estamos tratando. Os outros pensamentos, entretanto, são na realidade as impressões do passado que tentam se fixar atraindo a atenção da pessoa, eles constituem o lado obscuro da mente. O primeiro passo deverá ser então o de se aprender a separar a consciência do eu-pensamento da referente aos outros pensamentos. Isto se obtém quando a atenção da mente não é dirigida a outros pensamentos. Estes últimos não podem sobreviver na ausência desta atenção. O melhor é manter constantemente este propósito em mente. A obtenção do controle mental culmina com a utilização total do poder dinâmico da mente. É a única energia que nos é disponível e operaremos com ela durante o estado de vigília. Entretanto, somos incapazes de operá-la em todo o seu potencial porque a energia da mente é gasta e desperdiçada em consequência dos infindáveis pensamentos. Há muitos pensamentos que não desejamos, mas, pelo fato de termos dado atenção a eles no passado, sua tendência ainda persiste. Além disso, somos frequentemente indulgentes em relação a pensamentos que às vezes nos induzem a ações, as quais, por sua vez, nos despertam sentimentos de culpa e remorso. O pensamento que se deseja atrai o pensamento que não se quer. Assim, a solução consiste em encontrar uma técnica, um método, que nos livre do ataque dos pensamentos que não pretendemos entreter. Embora tal desejo seja apenas natural, há uma falácia em desprezar certos pensamentos, e ao menos tempo, aderir a outros. Por isso Ramana rótula todos os pensamentos como algo lastimável. Todos estão no mesmo nível. A tentativa de escolher uns pensamentos e não outros nos levará ao problema de fixar uns e evitar outros. Esses esforços são fadados ao fracasso porque estamos martelando em vão sobre o que pode ser considerada a parte não consciente da mente atuando sobre pensamentos são inerentes ao eu-pensamento. O esforço será mal dirigido e deverá ser orientado para o interior, junto à consciência do eu-pensamento. A respeito disso, Ramana adverte ao pensador que em relação aos pensamentos, bons, maus ou indiferentes deve ser dado o mesmo tratamento, a mesma indiferença, a mesma desatenção. O lugar dos pensamentos é a lixeira, pois pertencem a um monte de lixo. Por que dar-lhes vida? Por que deixar que eles brotem ao permitir que a parte consciente da mente se fixe neles? Uma vez que a atenção exclusiva do pensador é tudo o que importa, a pessoa deve necessariamente aprender os meios através dos quais pode fixar a parte consciente da mente. Quando a pessoa indaga junto à fonte deste sentido de individualidade, a mente adquire força para permanecer interiorizada. Como resultado disso, refletirá a consciência em toda a sua pujança. Assim, a obscuridade da mente sob a forma de pensamentos que são puramente psicológicos e destituídos de necessidade funcional, será dissipada. A pura luz da mente assim liberta estará capacitada a exercer qualquer atividade com perfeição. Capítulo 3. O caminho direto. Discípulo, é difícil eliminar a mente, a mesma dificuldade é sentida por todos. Maharishi, mente e ego, intelecto são todos diferentes nomes do mesmo órgão interno. A mente é um agregado de pensamentos.
Os pensamentos não podem existir sem o ego. Assim todos os pensamentos são difundidos pelo ego. Procure de onde surge o eu e os outros pensamentos desaparecerão. Nossa mente está tão acostumada aos pensamentos dualísticos, relação entre sujeito e objeto, que fica confusa quando a atenção se fixa numa só coisa. Quando tem que lidar com um todo amorfo, a mente, que consiste em inumeráveis pensamentos competindo ou se complementando entre si, leva a pessoa a ficar frustrada. Essa é a consequência lógica dos esforços a fim de erradicar uns poucos pensamentos, ou grupos deles, considerados indesejáveis, enquanto se cultiva outros pensamentos qualificados como desejáveis. O conflito surge porque a diferença entre aquilo que é agradável e o que não é varia de acordo com o ideal e a realidade das inclinações de cada um. Essas tentativas, entretanto, equivalem a tentar secar a água do oceano com uma concha. Enquanto os rios desaguarem no oceano, poderá este secar? Do mesmo modo, enquanto existir ação impulsionada pelo desejo deixando impressões na memória, os pensamentos alimentarão firmemente a totalidade dos outros pensamentos denominados de mente. O fluxo de pensamentos será perene como as águas do Ganges. A questão surgirá, então, se a abordagem atual no intuito de atingir um estado livre de pensamentos deve ser mudada. Ramana gostaria que mantivéssemos os pensamentos bem longe e sugere os meios para consegui-lo. Como o primeiro e necessário passo, ele nos pede que examinemos a atmosfera e o meio no qual florescem os pensamentos. Como são incrementados os pensamentos? Qual o melhor meio para minguar os pensamentos? Tendo estabelecido essas questões, Ramana enfatiza que a mente é nutrida pelos novos pensamentos que surgem. Assim, nossa tentativa deve ser a de prevenir o aparecimento de pensamentos e tornar impotente o vasto e aparentemente invencível mundo dos pensamentos. A primeira questão apresenta automaticamente a próxima questão e indaga o que é que dá vida aos pensamentos. A experiência nos indica que é a atenção a eles prestada pelo indivíduo o que importa. Se a atenção da pessoa não é dirigida para um pensamento, este não pode surgir. Pessoas que moram próximo às ferrovias ou aeroportos são infensas ao barulho dos trens e ao pouso dos aviões, porque são capazes de se isolar dos ruídos, ignorando-os. Uma criança absorta ao assistir a um desenho animado, ou outra vendo uma partida de cricket ou um seriado na TV, acha-se totalmente inconsciente de tudo ao seu redor, pois sua atenção está ligada exclusivamente naquilo que presentemente a interessa. Vários exemplos como estes podem ilustrar este fato. Desse modo, fica estabelecido que as tendências latentes possam surgir na arena do pensamento somente quando o indivíduo presta-lhes atenção. De outro modo, permaneceriam adormecidas enquanto os outros pensamentos dependem do eu-pensamento para seu sustento. O eu-pensamento, por sua vez, deriva seu poder da fonte da consciência. Ramana explicou no Ramana Gita o processo através do qual a consciência se irradia a partir do coração em direção à mente por intermédio dela para o corpo. A consciência se irradia através dos vários nadis do coração por meio da mente, para o corpo. Num primeiro estágio, tão logo a consciência surge é livre, mas é limitada, apenas, porque se identifica com a própria corrente individual como eu sou isto. A corrente geral eu sou de início se liga à corrente individual e a seguir passa a alimentar outros pensamentos. Sobre este particular, Ramana sugere então que devemos reverter o processo. O movimento inverso será do pensamento para o pensador e depois do pensador para a consciência e de volta ao coração. Este processo de introspecção da mente a levará à zona magnética da plena consciência que irradia a luz do coração. A pessoa deve permanecer nesta fonte. Para isso, tão logo a consciência surge e se misture com a limitada corrente individual, deverá ser trazida de volta à sua rota, antes que uma posterior conceituação se forme.
A simplicidade do método da Ramana parece desconcertante. Uns se intrigam com o fato de que todo um mundo de pensamentos trazidos através de vidas e mais vidas e armazenados na memória possam ser refugados. Outros dirão imediatamente que não é difícil como pode parecer. Se a pessoa não é fraca e não esmorece no caminho, a autoindagação fará seu trabalho purificador. Assim, vemos Ramana encorajando as pessoas a continuar no caminho. Quando um devoto se queixava que as distrações tornavam essa autoindagação impossível, ele lhes dizia, pratique e verá que não é tão difícil. A outra pessoa ele disse, muitos foram bem-sucedidos porque acreditaram que poderiam sê-lo. Ainda outro admoestava, vá além da distração ao questionar a quem ocorre a distração. O aumento da pureza acontece de maneira firme, embora não se dê conta. O todo persuasivo ego será substituído pela toda envolvente consciência. Uma questão relacionada a isso e que deve ser meditada refere-se à natureza do estado livre de pensamentos sobre o qual estamos trabalhando. Que acontece ao mundo que conhecemos se optamos por este estado e nos dedicamos de todo o coração a uma vida interior? A resposta é que a opção é indubitavelmente a melhor. Ser livre de pensamentos não é estar embotado, não é perder a capacidade de uma vida criativa. Do que estaremos livres é da tirania dos pensamentos, do incessante tormento dos pensamentos. Quando surgir uma situação que requeira pensamentos, eles aparecerão. Quando terminar essa necessidade, este capítulo será encerrado. Em outras palavras, é a continuidade dos pensamentos que chegam a um fim. Liberados da autoimposição da individualidade, podemos viver livres no mundo. Capítulo 4. A mente calma. Discípulo. Quanto tempo a mente pode fixar-se no coração ou manter-se nele? Maharshi. Durante o período da prática. Discípulo. E o que é que acontece quando termina? Maharshi. A unidade no coração é substituída pela variedade de fenômenos percebidos. Essa é a mente exteriorizada. A mente que permanece no coração é denominada mente calma. É natural que a pessoa deva saber o que acontece quando termina a jornada. Em que modo a vida da pessoa será diferente? Como funcionará a mente? Será que todas as antigas loucuras e fantasias estarão afastadas de nós? Como a pessoa atinge a meta ansiada? Estas são algumas dúvidas iniciais, além de outras que poderão surgir. Paz e silêncio exprimem nossa natureza. Todo nosso esforço espiritual visa cortar sistematicamente pela raiz os obstáculos que impedem nossa permanência nesse estado. O problema básico é a superposição da individualidade limitada sobre a consciência, a qual é plena e livre. É a mente que desvia a pessoa e cria a ilusão da existência separada. Tal mente está sempre procurando a felicidade no mundo exterior. Em contraste, quando a mente aprende a sentir a alegria interior, passará automaticamente a voltar-se para dentro, onde tal felicidade poderá ser experimentada. A vida espiritual é, portanto, uma questão de criar uma ponte entre a atual tendência da mente em se agitar constantemente, em buscar o prazer dos sentidos, e seu estado de repouso interior. Ou, alguém poderá dizer que o problema é mudar a vida atual, baseada na mente, para a vida ancorada no coração. Ramana explica a respeito disso que a unidade é a indicação da mente calma no coração. Não que a variedade não seja percebida, mas simplesmente sua multiplicidade confusa e sua natureza enganosa não impedem a pessoa de ser consciente da unidade essencial de toda vida. A pessoa vê o papel sobre o qual as palavras se acham impressas. O ouro é visto, e não apenas admirado, na beleza e habilidade do artista em modelar os diferentes adornos obtidos com ele. O açúcar é visto nas bonecas feitas de açúcar e não nas belas formas que apresentam e assim por diante.
A atenção não se prende às formas razão porque é impossível ver o panorama geral. Contrapondo-se à mente exteriorizada vê apenas diferença, variedade infindável variação e se perde nela, se distrai por uma coisa ou outra que lhe cause fascínio. Certamente, tal como uma criança se interessa por diferentes brinquedos por pequeno espaço de tempo. Quanto menos a mente torna-se consciente do que representa permanecer interiorizada, mais se tornará vítima de 1001 distrações. Alguém poderá dizer que o controle das distrações é o que temos que aprender se quisermos obter algum progresso em direção ao coração. O método de Ramana é certamente o de fixar aquele que é distraído. Ao focalizar a atenção no centro da distração, a pessoa está apta a sitiar a fortaleza das suas tendências, à medida que cada pensamento surja. A questão é perguntar a quem estes ocorreram a fim de pô-los em fuga. Se a pessoa aguarda com atenção ao aparecimento do próximo inimigo, este poderá ser atacado da mesma forma. O gradual e contínuo fortalecimento da mente capacita a pessoa, pouco a pouco, a permanecer sem distração e a voltar à sua fonte. Ramana compara o progresso ao cerco da fortaleza do inimigo que se conquista ao eliminar um por um seus elementos à medida que saem dela. Embora a autovigilância não seja mera negação dos pensamentos, iniciá-la na prática frequentemente significa questionar cada pensamento à medida que surge com o objetivo de negar a ele o poder de desviar a pessoa do seu eu. Neste processo de voltar para o coração, a pessoa é bem-vinda e deve utilizar qualquer simples arma de seu arsenal para tanto. A meta é por demais importante para deixá-lo escapar em consequência dos nossos desleixos e preconceitos. Inicialmente, ou quando a mente é fraca, é bom se praticar a vigilância da respiração. É o que Ramana chama de sedativo natural. Quando a atenção se fixa na respiração, na vida energia, a mente não tem meios para correr atrás dos objetos externos de sua preferência. A vantagem que se ganha é utilizada inteiramente no sentido de empurrar a mente para o interior. Bem, se a palavra é importante para você, se o livro sobre a vida do Sadhguru Ramana ou seus ensinamentos servirem para unidirecioná-lo, use-os. Ou se o som da música ou o ritmo da dança que cerca Ramana também servirem, use-os. Permanecer interiorizado é o que importa e para isso qualquer caminho, ou melhor, ainda, uma combinação de caminhos é útil. Isto porque somente o céu sabe a peculiaridade de cada mente humana e a variedade de suas naturais inclinações. A pessoa deverá ter um forte desejo de se fixar no coração e sentir necessidade dele, tão intensamente quanto uma criança anseia pela barra da saia da mãe. O poder do desejo deve ser a força motivadora que porá um fim, de um só golpe, a todas as disputas e restrições sobre se um ou outro caminho é o correto. Se a pessoa se fixa no interior e se é capaz de lá permanecer por muitos e muitos períodos, então pode estar segura de estar palmilhando o caminho correto. Então Ramana é realmente o verdadeiro timoneiro. Capítulo 5. Para que você veio para aqui? Um homem idoso originário de Anantapur, Índia, após ouvir a recitação dos Vedas, no salão do ashram, levantou-se e perguntou: é dito que os não-brahmanes não deviam ouvir a recitação dos Vedas. Maharshi, preocupe-se com você mesmo. Atente para o que veio fazer aqui. Por que perder seu tempo nestas questões? Eu ouvi o recital, você diz. Quem é este eu? Sem conhecer o eu, você está usando a palavra. Se o seu significado for conhecido, não haverá dúvida. Busque o eu primeiro e depois poderá falar sobre outros assuntos. No Sri Ramanaham, tanto pela manhã como ao anoitecer, a recitação dos Vedas no salão em presença de Phagavan. A exaltada atmosfera por ela criada era útil a todos os discípulos. Mesmo assim, este visitante ortodoxo achou por bem levantar uma objeção, esquecendo-se do propósito a que tinha vindo ao Sri Ramanaham.
Entretanto, a dúvida por ele suscitada é um fato pouco usual, antes mostra a maneira típica de como funciona nossa mente. Nos diálogos encontramos umas poucas ocasiões dessas perdas de tempo anunciadas como sadhana. Isto é mais um desses fatos a lastimar, uma vez que as pessoas vêm em busca da santificada presença de Sri Ramana e de fato mostram-se muito sérios no tocante à busca da verdade. Todavia algumas permitiram que sua atenção fosse desviada do objetivo para o qual vieram e falharam em se fixar nas coisas importantes em lugar de se concentrar a fim de descobrir a utilidade da própria descoberta do eu e erradicar a falsa ideia de que se é um nome e uma forma particular. A sua atenção é desviada para assuntos que não têm relevância direta ou indireta para a busca espiritual. Uma revisão no emaranhado de dúvidas surgidas no passar dos anos será útil para esclarecer isso. 2 devotos reunidos no salão de reuniões do ashram mostravam-se exaltados em relação à morte do rei Jorge V. Eles iniciaram uma discussão ignorando a presença da Ramana e dos outros devotos. O rei Jorge na verdade não era parente deles e nem eles estavam ligados ao rei por fortes laços de intimidade. Contudo, na sagrada presença do mestre, estavam desperdiçando tempo até que este, gentilmente, os desviou da discussão dizendo, que é para vocês quem morre ou se perde. Morram e se percam, tornem-se uma unidade com o amor. Frequentemente os devotos indagavam a Ramana para saber o que acontecia com o corpo do Jnani após a morte. Pois seu desaparecimento do olhar dos discípulos é possível como se divulgou ter acontecido com os mestres Vasista e Visvamitra. Ramana teria então perguntado, isto é o principal objeto do seu interesse? Por que se preocupar com assuntos alheios à vida espiritual? Vocês não são o corpo. Que importa se o corpo aparece ou desaparece de uma maneira ou de outra? De igual modo muitos discípulos se locupletavam com ensinamentos livrescos e iniciavam discussões sobre a validade dos vários pontos de vista existentes nos diferentes textos. Ramana jamais aprovava que se discutisse sobre dúvidas que fossem meramente de ordem intelectual e que não fossem pertinentes à prática espiritual dos discípulos, pois não haveria mais fim nas polêmicas. Como Ramana certa vez acentuou, o autor do Vritrabhakara declara que estudou 350.000 livros antes de escrever a obra. Qual é a utilidade disso? Poderiam eles conduzir à realização do eu? O Vicharasangraha é prenhe de lógica e termos técnicos. Será que estes pesados volumes têm alguma serventia? Uma outra diversão preferida pelos devotos relacionava-se a seu interesse pelo passado. Queriam saber se era possível saber a respeito do passado e também sobre os acontecimentos futuros e se era possível predizê-los. Os indagadores não parariam para pensar quão fútil é desenterrar as cinzas do passado ou mirar na bola de cristal para prever o futuro. Isto porque tal interesse apenas faz distrair a atenção do presente, que é o que interessa. Quando alguém perguntou a Ramana sobre o relato de Paul Brunton em seu livro Uma Ermida nos Himalaias, no qual conta que os sábios daquele lugar podiam se lembrar das encarnações passadas, o mestre obtemperou: o fardo do passado origina a miséria do presente. É a memória, vasanas, que ocasionaram este renascimento e a raiz da divisão da mente, seus embates e aflições. O objetivo da autoindagação é precisamente cortar estas tendências pela raiz. É estranho que os desvios do caminho espiritual pareçam exercer maior atração para nós do que a real vereda da autoindagação. Aquilo sobre o qual estamos tratando refere-se à tirania dos pensamentos sem propósito. A menos que os pensamentos sejam contidos num feixe apertado, a mente continuará voando de um pensamento para outro. É inútil porque eles não orientam a mente a se direcionar numa só corrente de pensamento. Se algum progresso deve ser feito no caminho espiritual, não existe outra alternativa, a não ser eliminar este desperdício.
Isto será possível se permanecermos alerta contra o interesse em assuntos estranhos os quais estão constantemente minando nossa dedicação à autoindagação. No início, é claro, existe um trabalho, aparentemente interminável, de rejeitar os pensamentos e fixar atenção no eu. A analogia que Ramana deu a seu atendente Rangasvami elucidou claramente este assunto. Havia um ninho de esquilos no teto logo acima do divã de Phagavan. Um gato havia comido a mãe dos pequenos esquilos e por isso o mestre assumiu a responsabilidade de zelar por eles. Ele disse: estes pequeninos não sabem que a sabedoria é permanecer no ninho. Todo o problema está fora dele, mesmo assim não conseguem lá permanecer. Do mesmo modo, se a mente não se exterioriza, mas permanece mergulhada no coração, haverá felicidade. Quando Rangasvami indagou a Ramana qual o meio de se obter isso, este retrucou: é exatamente o mesmo que estou fazendo agora. Cada vez que um pequeno esquilo sai do ninho eu o recoloco lá, até que ele realiza que a felicidade reside em permanecer nele. À medida que a pessoa aprende a fixar mais e mais atenção no eu, não será necessário se preocupar com os pensamentos. A mente fortalecida pela autoindagação, quem sou eu, se interiorizará rapidamente. Assim, essas questões periféricas relativas a assuntos redundantes e de seco intelectualismo cairão por terra como fruta madura de uma árvore. A meditação será, então, de puro gozo. De início, o tempo que se reservará para isso será o dos intervalos ociosos, depois o do horário de trabalho, até que todo o tempo se torne tempo meditativo. Capítulo 6. Quem é o meditador? Discípulo. No que devemos meditar? Phagavan. Quem é o meditador? Faça a pergunta. Primeiro, permaneça como um meditador. Não há necessidade de meditar. A palavra meditação passou a significar coisas diferentes para pessoas distintas. A corrida intempestiva para centros de meditação e para seu aprendizado mostra que pessoas acreditam que sua prática é um meio de se livrar das tristezas e tensões do dia a dia. Como geralmente se entende, a meditação significa contemplação exclusiva numa forma sagrada, seja nome, som ou ambos em certa medida. Pretende-se que este simples pensamento dirigido propiciará a pessoa a obter paz na mente, progredir espiritualmente e finalmente ver-se livre das amarras do karma. A meditação é algo mental, o meditador e seus pensamentos. As pessoas que se engajam no caminho espiritual são sérias e frequentemente aplicadas em suas práticas meditativas. Mesmo assim, os frutos da meditação parecem ser enganosos porque não existe diminuição do desapego, nem aquela paz profunda da mente que tornam a vida harmoniosa e feliz. A pessoa deve examinar por que se depara com o fracasso e a frustração que os leva ao enfado e à perda de interesse numa séria dedicação à vida espiritual. Ramana esclarece que o erro inicial acha-se em nossa inabilidade em compreender a natureza da mente baseada em sua experiência direta, a qual compartilha conosco. Nos guia naquilo que poderá ser aplicado na prática a fim de se experimentar o estado natural de meditação. Neste estado existe apenas meditação, beatitude, plenitude de paz de bem-aventurança. O meditador, como entidade separada da meditação, lá não está e quando chegamos a esse estágio estamos aptos a permanecer nele. Não há, como Ramana diz, necessidade de meditar, pois onde está aquele que medita? Como a pessoa chega a este estágio? Em quase todas as práticas meditativas há um objeto de meditação considerado sagrado. Por isso vemos os devotos indagarem sobre o que deverão meditar. Na resposta de Ramana vê-se que ele muda a atenção do questionador no que se refere ao objeto da meditação para o sujeito, o meditador. Ramana explicou a razão para isso em várias ocasiões. Todos os pensamentos em sua forma de semente jazem na origem, no sentido de doação.
Embora haja hordas de pensamentos, apenas alguns deles afloram na consciência de vigília, dependendo da resposta individual aos objetos num dado período de tempo. O primeiro pensamento que surge e o que continua durante a vigília é o eu-pensamento ou o eu sou isto, ou aquilo. Após o surgimento deste primeiro pensamento, os outros aparecem. Estes são os pensamentos em direção aos quais o eu-pensamento é dirigido. Consequentemente, existem cachos de pensamentos que têm um pensamento central e outros pensamentos para os quais, no devido tempo, a atenção do eu-pensamento se dirige. Este cacho de pensamentos se modifica baseado no contato com outros estímulos, apesar de a mente estar em constante fluxo de pensamentos e é diferente a cada momento. O pensador, para o qual surgem os pensamentos, é contínuo e central a todos eles. Logicamente, alguém poderia dizer que uma boa observação da mente indica que há uma parte da mente, o eu, que não se altera enquanto que os outros pensamentos vêm e vão. Há pensamentos que nunca afloram porque as circunstâncias não são propícias para o seu surgimento. Ramana se empenha em explicar com grande detalhe essa diferença básica que ele chama de Aham, Vritti e outros Vrittis. Um ponto vital, que requer seja enfatizado, relaciona-se com a atenção que o eu possa prestar aos outros pensamentos e caso isso não aconteça eles simplesmente morrerão por serem negligenciados. Eles não estão no horizonte da mente. É por causa disso que as variações no conteúdo da mente se instalam. Para ilustrar isso, tomemos o estado de vigília. Neste caso, a atenção recai sobre os pensamentos que se requer para aprontar-se para o trabalho diário e aqueles que se seguem correlatos com a tarefa imediata. A atenção, por sua vez, poderá entregar-se a pensamentos relacionados à recreação, diversão e assim por diante. Quando a atenção do eu não se dirige a eles, estes outros pensamentos retrocedem para um segundo plano e terão que esperar a atenção do eu de modo a aflorarem novamente. Ver-se-á da análise da natureza da mente que o que importa é o eu-pensamento. O restante dos pensamentos, sendo dependentes dele, podem ser sem dúvida ignorados. Por que este eu-pensamento é tão importante? Alguém pode perguntar. Porque o aspecto eu sou dele é puro reflexo da consciência da qual brota. Por isso ele ilumina o que quer que se dirija a atenção. Quando sua atenção se fixa em si mesmo, ele carrega a pessoa de volta àquela plenitude da qual se originou. Se pudermos nos firmar somente no imo deste eu-pensamento, nossa atenção permanecerá na essência da mente e o aturdimento causado pela atenção dada aos outros pensamentos terminará. Por isso Ramana neste caso sugere que devamos indagar quem é o meditador e permanecer como este último. Perguntar quem é o meditador é o quem sou eu, inquirido de outra forma. É a primeira questão a ser feita, pois é a mais importante. A necessidade de mais perguntas surgirá se a atenção for desviada do meditador para os objetos de seu interesse. Alguns devotos poderão queixar-se a Ramana declarando que volver a atenção para si mesmo é difícil, pois não existe nada de concreto sobre o qual se possa meditar. Ramana observará que este tipo de problema surge porque nosso profundo apego às formas é que torna um objeto de meditação uma necessidade imperiosa. Atualmente a meditação não objetiva, ou autoindagação sobre o sujeito é o método mais fácil. A falta de familiaridade e a inexperiência darão uma impressão diferente. Se, no entanto, através do esforço persistente, a atenção é desviada do objeto para o sujeito, o gozo experimentado pela mente introvertida inclinará a pessoa para a jornada interior, ligando-se ao eu, ao meditador, de modo consciente, desviar-se a mente exteriorizada para o interior. Se neste estágio a pessoa puder evitar o sono ou não retroceder para os pensamentos, a mente mergulha em sua fonte. O meditador, ou seja, o separado eu-pensamento se perde na plenitude da existência. Capítulo 7.
Deixe de se importar com a libertação. Maharshi, quando vem aqui algumas pessoas não falam a respeito de si mesmas. Elas indagam, o sábio que se liberta enquanto encarnado, Jiva Mukta, vê o mundo? Ele é afetado pelo karma? Que é libertação após seu desencarne? A pessoa é libertada apenas após o desencarne ou mesmo durante a vida física? O corpo do sábio se dissolve em luz ou desaparece da vista de todos de outro modo. Pode ele ser libertado apesar de o corpo jazer abandonado como um cadáver? Nestes casos eu lhes digo, deixe de se preocupar com a libertação. Existe escravidão? Aprendam isso. Descubram a si mesmos e verão depois. Maharshi era muito paciente com os buscadores e visitantes quando perguntavam sobre assuntos importantes tais como autoindagação, controle da mente, práticas espirituais que levassem à purificação da mente e assim por diante. Contudo, não encorajava a pessoa que se perdesse em questões não relacionadas com a vivência de cada um. Certa vez uma pessoa educada perguntou a Bhagavan, qual a causa e origem do universo? Prontamente veio sua resposta, você não tem preocupações sobre si mesmo? Isto porque os labirintos da filosofia que não nos tornam mais sábios do que antes são essencialmente fúteis. A respeito deste tema que estamos meditando, Bhagavan também se refere a algumas perguntas que se fazem sobre o estado liberto. Uma escola de pensamento insiste que a libertação só é possível no momento da morte, isto é Videha, e não antes. Elaborados argumentos são construídos a respeito do corpo da pessoa libertada, a qual passa por um tipo de sofrimento relacionado à sua ligação com ele. A essa escola de pensamento o argumento de que o sofrimento está relacionado com o ponto de vista de cada um e não com a pessoa propriamente dita não conta. Outras teorias classificam a libertação como tríplice, com o corpo, sem o corpo e com ou sem corpo. Há também o fenômeno da desaparição do corpo de alguns santos, alguns se diluindo numa luz, outros entrando voluntariamente em samadhi ou deixando seu corpo de maneira normal. No que concerne aos aspirantes espirituais, é melhor para estes que abandonem as polêmicas eruditas entre si a respeito dessas diferenças. A pessoa não deve gastar o tempo limitado que se dispõe concedido por seu karma em tais ginásticas intelectuais e vãs disputas. Como Ramana diz, as teorias são intermináveis. Infelizmente a vida não é. É por este motivo que a atenção deveria ser focada sobre aquele que se sente escravizado e tenta ser libertado. Apenas o autoconhecimento possui a chave dos enigmas da dualidade e da multiplicidade. A sabedoria demanda que a pessoa se empenhe em encontrar a verdade sobre o eu, sobre sua própria individualidade. Porque todos os conceitos, inclusive os opostos, escravidão e liberdade, giram em torno do próprio indivíduo, ao qual pertencem. Talvez o tipo de dificuldade na qual a pessoa pode se afundar, a menos que se fixe no que é fundamental, se tornará evidente se verificarmos em algumas perguntas bem típicas feitas a Ramana sobre o problema da libertação. Um visitante queria saber se poderia visualizar o dito liberte a si mesmo constantemente diante dele. Outro gostaria de saber se deveria abandonar sua mulher e filhos porque se constituíam em samsara ou uma escravidão da qual estava buscando se libertar. Outra pessoa ainda duvidava se existiria tal coisa como liberação total, pois o indivíduo poderia resvalar em direção aos velhos hábitos por causa da atração que a mente sente pelo mundo exterior. Alguém poderia dizer que não queria libertação, mas apenas perpétua felicidade, imaginando apenas que o indivíduo libertado acha-se imerso em bem-aventurança. Ramana orientaria a atenção dessas pessoas em direção à necessidade primitiva, aquela de encontrar o real e, mais importante, o sentido da individualidade. Para que a pessoa progrida no caminho espiritual deve desviar-se da pressão exercida pelos pensamentos e dedicar-se ao reino da experiência. De vez que o que conta é a experiência,
O tempo gasto nas práticas espirituais deveria ser intensificado a fim de levar a pessoa ao estado de ser. O que é que a pessoa deve fazer a fim de chegar ao estado que revela a verdade? O erro comum é supor que devemos negar os pensamentos. É certo que esses esforços para negar os pensamentos são frustrados pela própria tentativa. Toda negação tem um efeito oposto na mente. Persuadir a mente a não pensar em determinada coisa é o meio mais certo de mantê-la nele. Fagavan ilustra isso com a história do médico que avisou ao paciente para tomar o remédio receitado com uma condição, ou seja, que não deveria pensar em macaco no momento de ingeri-lo. O mestre ponderou que nunca o paciente tomaria o remédio, pois como faria se tentasse evitar que o pensamento surgisse? Portanto, Ramana sugere a abordagem positiva que constitui em prestar atenção à consciência que se acha atrás do ego. Todos os pensamentos começam com o pensamento eu sou isto e aquilo. A atenção ao primeiro pensamento dirigirá, por sua vez, a atenção ao eu sou o que vitaliza a mente. Embora no início a prática comece com uma sutil vigilância contra os pensamentos intrusos, gradualmente a pessoa se torna consciente da consciência por trás do individual. Com a prática o buscador é atraído para o interior e é engolido vivo pela plenitude da consciência, refrescado pelo mergulho na consciência. E mesmo que se depare novamente com a reação em sentido contrário exercida pela mente, o indivíduo não se sente feliz. A experiência força a pessoa a buscar mais e mais esse mergulho. Aquilo que foi experimentado e conhecido, de modo repetido, como sendo a realidade não pode mais ser negado ou esquecido. Aquilo que a confere a força constante para perseverar. A experiência deste estado torna-se gradualmente firme. Então o conhecimento mostra que o indivíduo sempre esteve liberto e jamais foi escravizado. Capítulo 8. O poder da mente. Discípulo, eu adoro Bhakti, quero praticá-lo mais e mais. A realização não me importa. Deixe que este anseio se torne cada vez mais forte. Maharshi, se existe este anseio, a realização se imporá a você, mesmo que não a deseje. Subhechesha é a porta para a realização. Aqui encontramos uma afirmação de Ramana do poder da mente. Isto porque o poder dos pensamentos é um reflexo do poder do próprio eu, divino. A luz da consciência se projeta no individual, o pensador, e os pensamentos derivam seu poder dela. Quando a mente não é fraca, quando não é dispersa, torna-se o mais poderoso instrumento. Nada se mostra como barreira a essa mente. Um antigo morador do Ramanahama, o Major Chadwick, escreveu sobre o poder de um intenso desejo. Em sua carta de Lipkumar Roy ele diz que um Ajnani costumava dizer a seu amigo que se ele desejasse autorrealização não deveria morrer até que atingisse seu objetivo. Este é de fato o poder da mente. Daí a responsabilidade de canalizar o poder da mente de forma apropriada, na linha dharmica, nos moldes que leve a pessoa à libertação. Como Ramana se expressa deve ser um desejo auspicioso, subhechha. É desnecessário dizer que os pensamentos podem cair na mira dos apegos ou cortar esses laços em sua própria raiz. Liberdade e escravidão são apenas ideias mentais. Parece estranho que apesar de nosso anseio em se orientar para um estado em que a mente é destruída, a única arma de que dispomos é a própria mente. Destruir a mente pela mente só se torna possível com sua purificação. Gradualmente e à medida que seu conteúdo sattvico aumente e as tendências são corroídas através da meditação, seja por ações dedicadas a Deus, ou pela autoindagação, a jornada espiritual torna-se suave. O afastamento da fonte torna-se cada vez menor e a exteriorização da mente decresce. Desta forma cada um pode prontamente perceber o significado do anseio, do intenso anseio para palmilhar o caminho da sabedoria.
Segue-se logicamente que devemos dar atenção aos fatores que possam corroer esse entusiasmo. Há sempre o medo de não termos sucesso ou obtê-lo demasiado rápido. Será que nossas tentativas certamente terão êxito? Essa é a dúvida. A começar com Natayananda, essa é a garantia que muitos outros discípulos obtiveram de Ramana. É sobejamente fácil entender este medo e sua consequente ansiedade, por isso nossa mente necessita de orientação. O argumento de Ramana invariavelmente revela que a realização é nossa natureza e não há lugar para dúvida. Em outras palavras, ele diria que o indivíduo já está realizado e o que necessita é apenas erradicar os fatores que velam esse conhecimento. Portanto, a pessoa pode não só ser otimista a respeito do resultado, mas também estar certa do sucesso desde que seja constante em sua prática espiritual. Por que essa condição? Simplesmente porque a prática torna a mente suficientemente forte para impedir e afogar o desejo, além de incrementar o anseio em conscientizar-se da verdade sobre o eu. Vejamos o que acontece na prática. Após algum tempo a pessoa se sente desanimada e perde o vigor do entusiasmo inicial. Ao invés de prazerosamente prosseguir no caminho espiritual, tal como Ramana sugeriu em sua Canção Apalon, nota-se a pouco e pouco a aproximação de uma inércia que se infiltra na pessoa. A fim de combater isso, Ramana assegura a eficácia do mantra, do nome do Senhor, da forma, e é evidente, da autoindagação que devem ser lembrados. Por que usar estes poderes? É claro que tem por objetivo tornar a mente unidirecionada a fim de erradicar as tendências latentes. A pessoa deve praticar um mantra ou entregar-se a Deus e aguardar sua graça. O indivíduo não deve agir como os devotos de Kumbakonam cuja visita ao ashram foi anotada por Santama. Esses visitantes estavam desesperadamente apressados a fim de tomar o trem cujas passagens haviam reservado. No intervalo entre sua chegada e o horário da partida do trem, eles importunaram Ramana para que rapidamente lhes conferisse os frutos da prática espiritual. Eles solicitaram que Ramana se apressasse em sua ajuda de modo a que não perdessem o trem por imaginação, pois Ramana mostraria a necessidade de paciência e mais paciência. Isto porque ninguém pode dizer quando tenaz e intenso esforço espiritual irá frutificar. Parece estranho, embora real, que sempre estamos prontos a reconhecer o fator tempo nos acontecimentos comuns da vida, como por exemplo, os fatos de o nascimento de uma criança ocorrer após 9 meses de uma gravidez, ou que as plantas darão flores após certo período ou que certas árvores darão frutos após certos anos. Entretanto, no tocante à prática espiritual, permitimos que a impaciência e a inquietação ganhem terreno. Alguns neófitos tentam avançar mais rápido redobrando seus esforços para os quais não estão preparados. Em consequência disto, vemo-los se queixar a Ramana de dores na cabeça ou de outras indisposições físicas quando tentam se concentrar por longos períodos. Tais consequências são perigosos sinais da tentativa de forçar o passo ou acelerá-lo prematuramente. Isto não quer dizer que a pessoa deve ser destituída de paixão, destituída de uma forte premência em experimentar a bem-aventurança da fonte, mas trata-se apenas de sugerir que as coisas devem fluir de maneira equilibrada. Nenhuma presa escapa das mandíbulas de um tigre, nem o auxílio de um saturu pode falhar. Outro receio muito comum refere-se à prática espiritual, a qual só seria viável na atmosfera que envolve a presença do saturu. Grant Duff costumava queixar-se disso quando se ausentava do Ramanaramam. Uma devota inglesa, traduzindo o sentimento geral, expressou seu medo ao declarar se seria possível para ela manter-se firme na prática em sua casa longe do mestre. Quando tais pensamentos se traduziam em palavras, Ramana lembrava que cada um é livre para recordar sua presença no coração. A confiança na transcendência do espaço-tempo, na ilimitada natureza do Guru, tornaria o discípulo apto a invocar sua presença onde quer que se encontre e em qualquer situação que surgisse na vida.
Uma vez estabelecida essa confiança no Guru, a chama da atração por ele permanecerá. Quem poderá então ser interrompido em sua viagem ao gozo interior? Quem poderá então negar a alegria, a bem-aventurança da jornada da própria interiorização? O sabor de tal bem-aventurança faz com que a pessoa procure repetir cada vez mais a experiência até que o florescer da vida irrompa em sua natural plenitude. Capítulo 9. O esforço é seu. O Ista Devata, santo de sua devoção, e o Guru são auxílios muito poderosos no caminho. Mas para que um auxílio seja efetivo é necessário o esforço do discípulo. Seu esforço é condição sine qua non, é você quem deve ver o sol. Podem os óculos e o sol verem por você? Você mesmo deve ver sua natureza. A vida espiritual é uma interação entre a graça e o esforço. Quais são seus papéis relativos para o sucesso da empreitada espiritual? Vemos que Maharshi enfatiza em todas as oportunidades o valor do esforço vigilante e contínuo. A razão para isso não está longe de ser percebida, pois cada um está mergulhado na graça até o pescoço. Um aspirante espiritual pode estar seguro de uma coisa: a graça do Satguru é algo constante. Não há necessidade de ser solicitada, pois está sempre sendo oferecida sem ser pedida. Ainda assim encontramos devotos rogando a Ramana pela graça e solicitando dele repetidas garantias de que a receberiam. A pessoa não é consciente do modo como que opera a graça. O Major Chadwick certa vez perguntou a Ramana por que não percebia qualquer mudança nele apesar da proximidade física do mestre como morador do ashram. Ramana acentuou que, embora a mudança indubitavelmente exista, não é percebida porque não é mensurável. A graça do Guru está sempre presente auxiliando na manutenção e esforço da vivência espiritual. Não pode estar presente em certas ocasiões e ausente em outras, pois é dirigida pelo Satguru, cuja verdadeira natureza é a graça. Pode-se dizer que a pessoa pode receber o impacto da revigorante graça da Ramana que estende proteção e guia nos momentos de desespero e em qualquer situação que se apresente ao indivíduo. Como a graça está sempre disponível em quantidade abundante para aqueles que se acham ligados a um Satguru, o que deve ser focalizado é o esforço requerido por parte do discípulo, ou seja, o outro fator na busca da verdade. É apenas através do esforço, através da meditação, através da autoindagação que a pessoa desperta para o fluir da graça. Desse modo Ramana diz que a graça é concedida apenas àqueles que empregam o necessário esforço. A graça está sempre ativa para eles. Se não se faz a vichara, a graça torna-se inativa. Mais uma vez deve-se enfatizar a necessidade de praticar o método de Ramana, porque o que importa é cada um experimentar o estado natural de beatitude e permanecer firmemente nele. Essa experiência deve ser conquistada através de dura prática. Deus, embora seja mais bondoso que a mãe de cada um, não o mima com a experiência. Alguém poderá perguntar: por que somente para aqueles que abdicaram sua volição individual é que o Satguru os assume completamente? Estas pessoas são raras. Isto porque a maioria das ações são executadas com um forte sentido de autoria. Enquanto a pessoa atue com um sentimento de que o importante é o esforço individual, a responsabilidade de encontrar a verdade repousa inteiramente nela. De fato, estamos constantemente engajados em alguma ação ou outra, de vez que nossa irrequieta natureza nunca nos deixa relaxar em paz. Pode-se dizer que Ramana está apenas dirigindo nossa atenção para a necessidade de empregar o poder de nossa vontade da melhor maneira possível, ou seja, para descobrir o estado natural. Considerando que o esforço é da maior importância, Ramana gentilmente remove todo o desânimo sob a forma de pensamentos negativos. A primeira coisa a ser superada é a repetida expressão de medo de que a pessoa não é merecedora de trilhar o caminho espiritual por estar envolvida no tumulto do dia a dia.
Ramana incentivava a superar essa falsa noção. Ele frisava que, se a pessoa se mantiver firme na meditação, mesmo que seja por certo tempo, a vida não mais se tornará uma luta e as preocupações desaparecerão. A atmosfera mental do indivíduo durante sua atividade mudará quando a paz gerada pela meditação é sentida como fundo de pano do trabalho. Isto acontece quando nossa natureza meditativa se desenvolve mais e mais. A segunda barreira de ordem negativa contra a qual a pessoa tem que enfrentar refere-se à impressão de que a vida espiritual é muito árdua e por isso não vale a pena tentar. Mais uma vez Ramana usa todo o seu empenho a fim de afastar essas ideias e consequentes obstáculos. Quando alguém perguntou a Ramana se deve abandonar a luxúria e o ódio, este respondeu jocosamente: elimine os pensamentos e não haverá necessidade de eliminar mais nada. Aqui a pessoa deve se lembrar que no método de Ramana não terá de eliminar os velhos hábitos e pensamentos um a um. Eles secarão quando, através da atenção dirigida à pessoa, aprender a se descartar deles e permanecer na fonte. Isto leva a pessoa ao resultado básico do esforço sobre o qual Ramana fala. O esforço aqui mencionado se refere à identificação com o teu pensamento e desviar-se das distrações determinadas por outros pensamentos. A mente tem que unificar-se pela prática. A atenção atualmente dada aos outros pensamentos pelo ego deve ser desviada para o interior, ou seja, vendo a mente com a mente. A atenção deve ser mantida até que a paz consciente, prevaleça. Alguém pode perguntar: durante quanto tempo o esforço é necessário? Enquanto a mente estiver exteriorizada. Até este momento, como a mente não adquiriu força para permanecer mergulhada no coração, o esforço é imprescindível. Outra pessoa poderia alegar que ao longo da caminhada a mente experimenta a paz e a contemplação do estado natural. Então, como Ramana disse a Corrêa, a pessoa deveria aprender a suspender a atitude positiva que se requer para o esforço. A consciência por trás da mente assumirá o controle e a necessidade de esforço cessará. Neste caso deve ter chegado ao destino, ao estado natural. Capítulo 10. Desvendando a graça. Maharshi, se você se rendeu, deverá estar apto a aceitar a vontade de Deus e não se lamentar do que possa não lhe agradar. As coisas podem se desenrolar de uma maneira diferente daquilo que aparentemente se apresentam. Ramana frequentemente declara que atingir o autoconhecimento pode ser obtido por um dos dois meios, ou eliminando os pensamentos por meio da identificação com o eu-pensamento, empurrando a mente para o interior ou por meio de uma rendição incondicional ao poder superior. O primeiro método implica em orientar a mente para seu mais elevado objetivo, a descoberta da verdade sobre o eu. No entanto, isso requer uma mente forte dirigindo sua energia para uma única corrente de pensamento e nele se fixar. Uma mente fraca dissipada pelas tendências do passado e exteriorizada pela atração dos objetos não pode adquirir o necessário poder. A outra alternativa apontada por Bhagavan, denominada de rendição ao Supremo, é o único recurso que resta. Isto também requer total e restrita confiança na justiça e no poder de Deus. Isto é possível apenas quando o indivíduo reconhece que tudo é obtido através do poder do Satguru e não por seu próprio poder. Assim, a rendição, embora aparentemente fácil, não é tão fácil como se possa julgar à primeira vista. Isto porque a rendição implica necessariamente a cessação do direito a questionar os altos e baixos do destino. Tudo quanto possa acontecer ao discípulo deve ser encarado como a graça do Guru, o qual sabe o que é melhor e como as coisas devem caminhar para obter a realização. Nenhuma queixa deve ser feita a respeito. Ainda que honestamente pensemos que nos rendemos, raramente estamos prontos a aceitar fatos sem questionar sua utilidade para nós, particularmente quando este se opõe àquilo que desejamos. Chegamos mesmo a pensar que o Guru no qual confiamos não nos deu a devida atenção.
Devajara Mudaliar exprimiu este sentimento muito comum. Ele pretendia se ausentar do ashram por algum tempo. A partir daí entrou num profundo desânimo ao simples pensamento de que Phagava não o estava ajudando suficientemente e permitia que fosse arrastado pelo seu próprio destino. Devajara foi ao velho salão e começou a ler alguns escritos de Sivaprakasan Pillai no qual este também expressou o mesmo tipo de sentimento. Phagavan silenciou por 1 ou 2 minutos e depois respondeu: quer eu faça ou nada faça, você deve simplesmente render-se e ficar quieto. A explicação é que não devemos apregoar que nos rendemos e ao mesmo tempo continuar a sentir que o Guru não está estendendo sua proteção em todos os sentidos. Outro devoto, de nome Eknath Radhe, lamentou-se por não se sentir apto a merecer a graça. Ramana fê-lo ver que a rendição não deveria ser meramente verbal ou condicional. A questão sempre permanece no que se prende a estar ou não preparado a conferir ao Guru o poder global de juiz. A verdadeira resposta é simplesmente não, uma vez que estamos plenamente conscientes de sua perícia. Se ambos os caminhos, o da autoindagação e o da rendição, têm suas próprias dificuldades e se há somente 2 caminhos disponíveis, surgirá então a pergunta: a pessoa está desamparada? O que é que pode fazer? Não existe solução? Aqui se percebe que embora Ramana frequentemente acentuasse essas 2 alternativas opostas, parece-nos que era apenas para clarear nosso entendimento e facilitar nossa prática nos caminhos espirituais. Alguém poderia dizer que isto se devia ao fato dele estar sempre consciente da limitação oriunda da fraqueza humana. Portanto, ele encorajava a prática da autoindagação e conjuntamente o esforço para a rendição, mesmo que esta rendição fosse parcial. Quando o indivíduo aprende a usar a técnica da autoindagação ensinada por Ramana, a mente estará apta a perceber sua própria incapacidade para voltar à fonte de modo consciente, sem a ajuda da graça por parte do Satguru. Da mesma forma, quando a pessoa aprende a depender da graça do Guru, torna-se mais inteiramente consciente da necessidade de empreender o esforço necessário a fim de tornar-se apto a sentir sua presença. A respeito da questão relativa à rendição parcial e ao aprofundamento da fé, podemos nos referir ao caso da Maharani de Baroda. Essa declarou que possuía tudo exceto a paz mental e para consegui-la rogou a Ramana. Quando Ramana aconselhou-a a se render, uma vez que não se sentia segura de poder praticar a autoindagação, essa foi inflexível ao retrucar que a rendição era impossível. Ramana, então, a encorajou ao declarar que a rendição parcial é viável para todos e que a capacidade para obter a rendição total se desenvolveria gradualmente. A despeito dessa garantia, a Maharani continuou contestando ao afirmar que o Guru não poderia alterar o destino do discípulo. Ramana prontamente censurou-a, frisando que o Guru sabe como cuidar dos fardos dos devotos. O que ocorre neste caso é que nós frequentemente permanecemos entre as 2 opções. Nem adotamos com fé a autoindagação nem nos colocamos totalmente nas mãos de Ramana. Garantia desse tipo dadas a Maharani deveriam nos alegrar e nos dar o devido ânimo para praticar a autoindagação. Concomitantemente, a pessoa deveria confiar cada vez mais na graça de Ramana. Apesar disso, nossas fraquezas costumeiramente aparecem. Frequentemente voltamos ao passado e revivemos os trâmites severos e injustos que a vida nos trouxe. Quando as preces não são atendidas, quando as coisas não ocorrem como desejamos, a lamentação surge novamente. Ramana resolve este sentimento muito difundido, e que vez por outra preocupa a todos, de 2 maneiras. A primeira reitera a mensagem do Bhagavad Gita a respeito do cuidado que Deus tem para com aqueles que o procuram. Ramana é muito categórico neste ponto. Quando indagado pelos Vami Prajananda se o Guru controla também os assuntos mundanos do discípulo, Ramana respondeu: sim, tudo.
Isto porque o fardo do discípulo pertence a ele, o guru, o qual também é capaz de suportá-lo. A outra maneira que Ramana resolveria este problema da falta de fé nos momentos de estresse é apontar a tolice em presumir que um evento aparentemente adverso ou falta de resposta a uma oração seja calamitoso. Ao contrário, ele poderá ser para o bem da pessoa. Como ele diz em relação ao que estamos tratando, as coisas podem tomar um rumo diferente do que aparentemente se apresentam. Talvez cada um de nós possa perceber por si mesmo em retrospecto, que fomos protegidos de um evento aparentemente bom, mas que poderia ser desastroso. O poder do Satguru vê as coisas através das aparências exteriores e se não reconhecemos este fato seríamos tão tolos, como um passageiro num trem que carrega sua mala na cabeça, cansando-se desnecessariamente. Nossa compreensão limitada e nossa incapacidade de avaliar as perspectivas nos leva a questionar a sabedoria de Deus. Quando a pessoa se esforça por dissolver o ego, despertando a confiança no poder do Satguru, a vida cessa de ser um fardo pesado. Há apenas a alegria de uma vida livre de encargos. Capítulo 11. Convivência com os sábios. Ramana, um corpo flutuando pode ser carregado com pesos e assim afundar. Da mesma forma, a convivência com os sábios fará a mente submergir no coração. Por que deve a mente submergir-se no coração? Porque é a única maneira de descobrir por nós mesmos o estado natural de bem-aventurança. Somente uma mente poderosa pode dedicar-se à autoindagação e interiorizar-se de modo a permanecer firmemente no coração. Por poder da mente queremos significar o poder de se ligar a um único pensamento, o poder de prestar atenção ao imo do coração. Apegos aos objetos e o poder das tendências latentes ao se manifestarem, fazem com que a mente se enfraqueça e se dissipe frequentemente. O poder do vasto mundo de pensamentos é forte e firme em afastar o pensamento desejado e de distrair a atenção do discípulo. O controle da respiração através da vigilância por parte da mente é uma ajuda efetiva contra os pensamentos intrusos. Desse modo a mente é efetivamente aquietada. Mas seu benefício é apenas temporário e a pessoa volta ao início, volta ao campo de batalha dos pensamentos. É neste contexto referente à necessidade de uma ajuda que possa fortalecer a mente por um longo período que a pessoa deve considerar o significado e a importância da companhia de um sábio realizado. Para aqueles que estão familiarizados com a rotina de Ramana quando encarnado, seria válido escolher o anoitecer quando o irresistível sentido de paz satura a atmosfera ao seu redor. Ramana se sentiria imóvel com um olhar distante, e esse momento nos traria um efeito envolvente e bem-aventurado. Todos os que se achavam presentes podiam partilhar dessa bendição. As pessoas poderiam chegar fervilhando de perguntas, mas em sua presença estas cessariam de ter importância. Isto porque o silêncio que se impunha traria para eles uma nova dimensão, uma paz arrebatadora, que não gostariam de perder. Embora o aroma da influência do sábio seja sutil, Ramana explica como opera. Sua graça é ao mesmo tempo mental e física. Ele empurra o neófito do exterior para o interior, e como o coração, ele puxa a mente para o interior. A mente do sábio, imersa como sempre em sua fonte, opera como um magneto a fim de silenciar as mentes fracas e incliná-las para o interior. É por essa razão que no suplemento aos 40 versos Ramana selecionou 5 versos exaltando o valor da companhia dos sábios. De particular interesse é um verso encontrado por Ramana num jornal que Shelama, a filha adotiva de Shaumal, casualmente separara e que continha certo verso em sânscrito. Ramana o traduziu para o tâmil e deu-o a ela. No dia anterior Shelama havia jejuado atendendo aos costumes religiosos da família. Ramana persuadiu-a para que comesse sua comida. Após ouvir a explanação do dito verso, Shelama perdeu toda a fé no jejum.
Qual seria a necessidade disso quando tinha a companhia de Ramana? Aqui é necessária uma pausa para compreender exatamente o que se entende por Satsa. Satsang significa permanecer em companhia do eu ou habitar no eu. Quando a pessoa não tem condições disso, o mais viável é a companhia dos sábios que são sempre conscientes do ser. Mas há muitas dificuldades de ordem prática. Os céus sabem como é raro encontrar sábios. Aonde pode a pessoa encontrar um elevado yogi que tenha eliminado seu ego? E mesmo que o tenha encontrado, como o indivíduo poderá enfrentar na vida situações que não permitam um contato íntimo ou frequente com tais sábios? A lamentação de um devoto a Ramana esclarece essa situação. Este devoto tinha um emprego que o afastava frequentemente de Ramana. Que deveria fazer? Ramana falou-lhe então sobre o verdadeiro significado de Satsang, isto é, ser consciente da iminente presença do Satguru. O Guru não é o corpo, mas a fonte sem forma que sustenta toda a vida. Limitações como o tempo e o espaço não o detêm. Cabe a cada um experimentar e achar o melhor meio de estabelecer contato com o Satguru de acordo com seu temperamento e manter viva e ardente a chama de sua união com ele. Talvez uma certa foto na qual se note um terno e belo sorriso dele ou um olhar furtivo do mestre, ou um livro sobre sua vida e ensinamentos, ou um escrito dele, ou seu doce nome, ou finalmente todos esses meios em certo grau poderão estabelecer, na mesma medida, a sensação de estar imerso no penetrante silêncio de Ramana. Encontramos nos diálogos queixas de vários devotos de que teriam perdido aquela atmosfera elevada quando em companhia de Ramana, após algum tempo. Alguns sentiram que tiveram um certo retrocesso. Será que isto significa que até mesmo os benefícios da satsang têm curta duração? Não, diz Ramana. Ele diz que tais flutuações que ocorrem na quietude da mente não podem ser evitadas enquanto as tendências latentes não tiverem sido eliminadas. A paz não pode viver lado a lado com as vasanas. O discípulo, tendo adquirido a correta experiência em presença do mestre, terá que trabalhar arduamente se pretende que a experiência seja inabalável. É sempre útil lembrar que é errado identificar o Satguru com seu corpo físico e assim perder a paz quando não estiver em sua presença física. A pessoa nunca deverá ficar longe dele ou falhar em sentir a corrente de paz que dele emana se de fato nos lembrarmos que é nosso Guru interior. O esforço que deve ser feito é, portanto, para nos ligar ao Satguru, é sentir sua presença como uma constante corrente interior. O eu livres dos pensamentos, sendo um puro reflexo, se constituirá numa ponte em direção ao Satguru Ramana. Uma vez que o companheirismo se estabeleça firmemente, não haverá interrupção do satsang e seus benefícios. Todas as fraquezas da mente serão eliminadas pela maré alta de sua radiante companhia que destrói a tristeza da existência separada. Capítulo 12. Deixe que a prática faça seu trabalho. Maharshi, mesmo que as pessoas sejam instruídas a praticar a japa ou a dhyana por algum tempo, logo buscam resultados tais como visões, sonhos ou poderes taumatúrgicos. Se não os conseguem, dizem que não estão progredindo ou que seu tapas é ineficaz. Visões, etc., não são sinais de progresso. A simples performance de tapas, austeridades, é por si mesmo um progresso. Perseverança é o que se requer. Além disso, devem confiar em seu mantra ou em Deus e aguardar por sua graça, mas não o fazem. O japa mesmo repetido por pequeno período tem seu próprio efeito benéfico, quer o indivíduo seja consciente disso ou não. Nossas ações seguem-se à orientação. A doação e o esforço dirigido a uma meta particular são as características de nosso esforço. Nós podemos medir nosso progresso ou fracasso contra obstáculos conhecidos. No que diz respeito à vida espiritual, também não deixamos de observar essas possibilidades. Queremos resultados tangíveis no mais breve tempo.
A paciência é uma virtude caracteristicamente ausente na vida espiritual. Como estamos no plano da mente, caso tenhamos uma visão de uma divindade ou do guru, sentimos-nos imensamente felizes e interpretamos esses fenômenos como um sinal de progresso espiritual. Ganapati Muni teve repetidas visões da imagem de Ramana como Subramania, o comandante das forças celestiais. A mãe de Bhagavan, Azagamal, viu-o adornado de serpentes, como o verdadeiro Shiva. Em outra ocasião viu o corpo de Ramana desaparecer e tornar-se o Lingam em Tirushushi, particularmente luminoso. Ragavachari, desejando ver a verdadeira forma de Ramana, teve uma visão na qual o mestre se identificava com a imagem do quadro da Dakshinamurti que ficava suspenso na parede, logo atrás do local onde o mestre se sentava e logo depois desaparecia para reaparecer num ofuscante halo de luz. Paul Brunton, quando permaneceu próximo a Ramanashamam, teve uma visão na qual se viu como um garoto segurando a mão de Maharshi que havia se transfigurado numa figura da torre. Não resta dúvida que estas visões são auspiciosas e ajudam, em certa etapa do desenvolvimento espiritual, aqueles para os quais apareceram. Mas a questão que permanece diz respeito a se essas visões são essenciais ao caminho espiritual. De igual modo, se seu aparecimento ou ausência devem ser interpretados como progresso ou retardamento na evolução espiritual. Ramana ressalta que não existe qualquer conexão nestes casos. A grande maioria que não tem visões em função de não ter essa inclinação, não deve sentir-se desanimada, nem sequer desejá-las ansiosamente. Isso porque tal desejo é apenas a busca ansiosa por algum sinal de sucesso espiritual na tela da própria mente. Todo progresso real se vê apenas quando a jornada interior se inicia, quando a fronteira da mente é transcendida por uma diligente autoindagação. Embora as visões sejam algo raras, o sonho é uma ocorrência diária. Então por que não sonhar com seu próprio guru e mentor espiritual? De fato vemos que na vida de alguns devotos existe um fluxo de sugestões e guias em sonhos, até com detalhes, por parte de Ramana. Nambiar anotou uma série de sonhos em seu livro, começando por Ramana requisitando um livro de anotações de determinado tamanho. Estes sonhos continuaram após o Mahasamadhi de Ramana, tal como outro em que Nambiar recebeu instruções detalhadas sobre a medida do local onde o corpo do mestre deveria ser enterrado. Souris escreveu em suas reminiscências que, embora tenha visitado Sri Ramanaramam várias vezes, não tinha necessidade de fazer perguntas a Ramana, pois tudo o que precisava foi obtido de Ramana por meio de sonhos. Neste caso novamente alguém poderá dizer que, enquanto o desejo possa ser natural, não é necessário dar-lhe tanta importância. Isto porque quando a pessoa está espiritualmente desperta mesmo o estado de vigília é como um sonho. Assim alguém poderá dizer que as coisas que acontecem a um indivíduo durante os sonhos são um sonho dentro de outro. O estado de sonho é um movimento mental na tela do eu. Assim deve-se prestar atenção a isso porque a percepção é possível por intermédio do que é visto. No que se refere aos poderes ocultos, quanto menos se prestar atenção a eles será melhor, pois são distrações no caminho espiritual. Eles mesmerizam a mente, desviam a pessoa da trilha, do verdadeiro objetivo de todo esforço espiritual. A busca pela verdade será substituída pelo prazer do nome e da fama que são tão transitórios como tudo mais. Assim Ramana traz a pessoa de volta à estreita vereda e não permite que persiga coisa alguma exceto a descoberta da real natureza de cada um e a consciência da vibração do Deus. A correta atitude na sadhana é deixar tudo nas mãos de Ramana. Apesar de ter começado com fé em seu sagrado nome e forma, frequentemente a diminuímos no altar da nossa impaciência. Temos o caso de um morador no Ramanaramam que renunciou a tudo para permanecer com Ramana. Após alguns anos ele pediu uma garantia de que a graça de Ramana persistiria para ele. Ramana gentilmente replicou: "Sua fé o trouxe aqui. Por que duvidar dela agora?"
A ideia de que a pessoa não está progredindo bastante pode assumir a forma negativa de um sentimento de que o guru não o está ajudando de modo eficiente. Este pensamento se assemelha à presença de uma abelha zumbindo no interior do boné de um discípulo. Toda pessoa crê que é feita de material explosivo pronto para ser detonado e que a culpa do retardamento de seu progresso espiritual jaz na insuficiente graça de seu guru. Ramana rebateria tais pensamentos de várias maneiras. Ele desencorajava a avaliação do progresso, de vez que a mudança na atitude mental e o desenvolvimento do desapego são imperceptíveis, mas é certo que eles existem se a prática espiritual é firme. Deve haver perseverança e firmeza na prática. Ramana também inculcaria e reiteraria a fé numa prática particular ao sublinhar sua utilidade. O mantra, o nome sagrado, a contemplação da sagrada forma e a dedicação à autoindagação farão o necessário trabalho. Que é o trabalho? É o trabalho de eliminar da mente suas tendências acumuladas e adquirir o necessário poder sobre ela para que se concentre num só pensamento. Ramana diz a esse respeito que a pessoa deve entregar-se ao mantra ou a Deus e aguardar sua graça. A pessoa continuará com a confiança e certeza de que qualquer que seja o esforço que se faça não será inútil. Os resultados estarão além de sua expectativa desde que essa não fraqueje e mantenha a necessária firmeza durante o caminho espiritual. Essa é mais uma garantia de Ramana para nossas frágeis mentes ao afirmar que existe uma força oculta se a prática é feita com constância e fé. Quando o capricho da dúvida domina a mente, a atitude mais sábia será lembrar a compaixão de Ramana. Capítulo 13. Pode a pessoa meditar o tempo todo? Natesa, tenho meu trabalho profissional, apesar disso gostaria de meditar sem interrupção. Será que ambos estarão em conflito? Ramana, não há conflito. Ao praticar ambos e desenvolver seus poderes será capaz de atender aos dois. Este é o caso de um homem dedicado ao trabalho e ao mesmo tempo ansiando dedicar mais tempo à prática espiritual. Para isso quer uma garantia, por parte de Ramana, que sua profissão não interfira em seu caminho espiritual. Os diálogos referem-se a muitos devotos que apresentam esse problema. Eles têm seus deveres a cumprir como obrigações de família, casamento de suas filhas, educação dos filhos e outros encargos. Como encontrarão eles tempo, ainda que limitado, para a prática espiritual? Há uma ideia comum que sugere a incompatibilidade entre o trabalho e a meditação, que incompatibiliza a vida contemplativa e a vida no mundo. As pessoas acham difícil superar a ideia subconsciente de que são alternativas, além de alegar que só podemos prestar atenção a uma coisa a cada tempo. O fator tempo e novamente essa dúvida surge. Paul Brunton achou difícil aceitar a afirmação categórica de Ramana que, uma vez criada a atitude correta, a pessoa pode manter a paz interior oriunda da meditação, quer esteja recluso num convento da floresta, quer esteja presa a uma vida de trabalho em Londres. Nós achamos, também, que certas pessoas sentem uma compulsão imperiosa em se dedicar à meditação e entrar para a ordem dos sannyasins. Nathananda optou por essa via não obstante aos repetidos avisos de Ramana para que não o fizesse. Só mais tarde que aprendeu que portar o manto amarelo ou branco não fazia diferença no seu caminho espiritual. O exemplo de Janaka que se armou com duas espadas, a do Karma e do Jnana e a de Shudala, ambos apontados no Yoga Vasista, são considerados exceções. A pessoa deve observar a presunção subjacente a este caminho. Os deveres são encarados como mundanos, tendo que ser executados porque as circunstâncias não deixam opções. O que se considera como meditação é o tempo à parte dedicado à prática espiritual. Qual é a validade dessas distinções? Estaremos corretos ao encarar cada uma delas como compartimentos separados e estanques? Será que cada um deles é uma tarefa de tempo integral?
Poderá a pessoa permanecer totalmente envolvida nas supostas alternativas, mesmo tendo decidido escolher apenas uma? Focalizando inicialmente a última pergunta, vejamos se é possível permanecer todo o tempo em meditação. Se o indivíduo estiver espiritualmente amadurecido, pronto a fixar-se numa só corrente de pensamento, é certo que a mente mergulhará em sua fonte, mas somente nesse caso. Em geral, quando a mente ainda é fraca, e se dissipa através de vários pensamentos, a meditação poderá se tornar uma sessão de sono. Tamas e preguiça poderão ser tomados como a calma e o equilíbrio do estado sátvico. Um devoto perguntou a Ramana se era possível meditar indefinidamente. Tente e veja, foi a resposta do mestre. Ramana explicou a ele que as tendências latentes não permitiriam. A mente seria repetidamente agitada e forçada a exercer alguma atividade, quer física, quer mental. É apenas posteriormente, à medida que a meditação apaga suas vasanas, tendências latentes, que o afastamento do trabalho se tornará possível. Pode-se dizer que a ideia de meditar incessantemente é impraticável. E sobre o oposto? Por que não se engajar no trabalho durante todo o tempo? Isto também é igualmente impraticável. Em primeiro lugar, o excesso de trabalho por si mesmo não é tão absorvente que leve a essa compulsão. Para eles o trabalho ou a profissão serve apenas para manter a chaleira em ebulição. Além disso, o trabalho não é para ser sempre mantido mesmo que a pessoa anseie por ele. Trabalhar ou renunciar a ele não está realmente nas mãos da pessoa, pois depende do karma individual que é inexorável. De vez que, sob ponto de vista geral, é impraticável estar sempre trabalhando, ou estar sempre meditando, que deve a pessoa fazer? Neste caso temos a guia de Ramana. Ele reiteraria várias vezes ao declarar que a meditação e o trabalho devem ocorrer lado a lado, passo a passo. No correr do tempo a distinção entre meditação e trabalho cessará. Para tanto a pessoa lembrar-se-á constantemente que a autoindagação é possível em qualquer tempo e em todas as situações. Ela fará seu trabalho purificador e fortalecedor da mente. Deve-se lembrar também que aquilo que torna o trabalho um fardo não é o trabalho em si mesmo, mas a ideia de que este só poderá ser executado e dar frutos se a pessoa fizer o esforço necessário. Quando o sentido de autor da tarefa é forte e constante, surge a preocupação da maneira como deva ser executada e o receio a respeito de seu resultado, o que é inevitável. A meditação e a autoindagação ceifarão as raízes desta ideia. O sucesso na meditação depende no poder da mente em manter-se livre de distração. Isto, por sua vez, depende da pureza da mente. O trabalho dedicado a Deus e executado sem se visar seus resultados purifica a mente e favorece a própria meditação. A meditação, o tempo disponibilizado para a prática espiritual, torna o trabalho mais suave e concentrado. Os benefícios da meditação, da busca da realidade do eu, não são limitados pelo tempo referido, mas se prolongam como uma corrente sutil, proporcionando um trabalho livre de tensões. Deste modo a meditação e o trabalho agem e reagem entre si durante a sadhana. A pessoa é realmente o doador? O impulso para agir e o sucesso na ação estarão baseados em nossa vontade? Não é difícil supor, particularmente, quando o sucesso vem ao nosso encontro, que o impulso para a própria ação não é nosso. A autoindagação, o esforço da atenção a fim de encontrar a verdade sobre o eu revelarão de modo gradual que tudo é regulado pelo poder supremo. Ramana destacará que se a pessoa aceitar essa premissa ficará livre de preocupações, de outro modo sofrerá com estas. A mente tem que ser fortalecida por repetidas doses de meditação, autoindagação e lembrança da necessidade de uma atitude correta em relação ao trabalho. O mais importante é introverter a mente e mantê-la na busca de sua fonte. Assim, como Ramana esclarece nesta questão,
101 coisas podem ser executadas ao mesmo tempo sem prejuízo para qualquer dos trabalhos. Desse modo, atividade ou inatividade, trabalho ou meditação são o mesmo. Nada pode perturbar este silêncio, essa atmosfera de bem-aventurança. Fim da primeira parte do áudio do livro Meditações pelo método de Ramana Maharishi.